Bom dia, queridos alunos e alunas de microbiologia da turma E. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das parasitoses, um assunto muito facinho, muito simples, giardíase e amebíase. Nós normalmente vemos muito esse assunto quando estamos também, na disciplina de biologia, ainda no ensino médio. A gente costuma estudar também a parasitologia e esses seres minúsculos, mas que dependendo do grau de parasitemia, poderá provocar sim grandes lesões e muitos desconfortos para a pessoa que é portadora desses seres. Vamos começar falando um pouco da amebíase. A amebíase ela é uma infecção causada por protozoários. Então, a amebíase é um protozoário muito pequeno. Existem duas formas, o cisto e o trofozoito. O cisto é a forma de vida livre da ameba, ou seja, são as larvas que estão no ambiente, no solo, na água, nos alimentos contaminados. E aí, o indivíduo, a pessoa suscetível, vai lá, tem contato com esses cistos e acabam ingerindo por meio do contato fecal-oral. Então, a principal forma de contágio da amebíase são fontes de água, de alimentos também, sobretudo as frutas e verduras irrigadas em lavouras com águas contaminadas, que vão ali promover a transmissão da amebíase. E nós dizemos que esse parasita ele atua como comensal ou patogênico. Ele é comensal quando ele está ali infectando o ser parasitado, mas que não causa sinais e sintomas, não causa problemas maiores decorrentes dessa parasitose. Já quando ele é capaz de provocar sinais e sintomas, manifestações clínicas da doença, nós dizemos que esse parasito atua como patogênico. As formas de amebíase variam de formas brandas ou leves, com quadros de diarreias leves, desconforto abdominal, até as formas fulminantes, com aquelas diarreias severas, perdas de muitos líquidos, desidratação grave, vômito incoercível, ou seja, abundante. E aí a amebíase vai variar dessas formas mais brandas e mais leves até as formas mais graves. Geralmente ocorre febre e dor abdominal, então a febre é muito presente na questão da amebíase. O paciente, sobretudo na parte da tarde, a febre vespertina, o paciente ele vai relatar, aferir ou dizer que está sentindo a temperatura elevada, e o paciente ele pode, se ele não mensurar essa temperatura, não colocar ali o termômetro embaixo da axila, mas ele pode referir que está com essa sensação de febre. Pode ou não ocorrer períodos de remissão. Então, o paciente que está infectado com amebíase, ele pode ter um período que ele se sente bem, ele se sente melhor daquela infecção, e tem outro período que ele tem piora clínica, ou seja, ele apresenta quadros de piora. A isso a gente chama de períodos de remissão. Que horas o paciente está bem, horas ele está sintomático. E nós temos os casos graves, quando ocorre a disseminação do trofozoito no sangue. Veja bem, eu quero que fique bem claro aí na cabecinha de vocês que o cisto, na verdade, são os ovos, são as larvas imaturas que estão presentes ali no ambiente e que o indivíduo ele vai ingerir. Já o trofozoito é essa larva amadurecida quando ela passa por um processo de maturação já dentro do hospedeiro, e aí esse trofozoito, quando ele se dissemina no sangue, ele poderá atingir alguns órgãos corporais, algumas estruturas corporais, e os casos graves ocorrem quando esses trofozoitos se disseminam pela corrente sanguínea. Quem é o agente etiológico? É a entamoeba histolítica. É um protozoário, da classe das amebas, das entamoebas, e nós temos a entamoeba histolítica e a entamoeba coli.
Mas a entamoeba histolítica é a única que é patogênica, ou seja, a que vai provocar a doença nos seres humanos. E quem é o reservatório? É o homem. Nós não encontramos animais silvestres ou domésticos parasitando as amebas. O homem é o único reservatório de conhecimento da epidemiologia. Modo de transmissão, como eu já falei para vocês, ingestão de alimentos, de águas contaminados com fezes. As fezes da pessoa que é portadora da ameba vão contaminar essas coleções de água ou de alimentos para consumo humano e aí acontece essa transmissão. Raramente poderá ocorrer também através da transmissão sexual. É raro, mas pode acontecer, principalmente na prática sexual do sexo oral. As pessoas que têm contato da mucosa bucal, da boca, com a região genital, do parceiro sexual. Então, essa prática sexual poderá haver a transmissão da amebíase. Falta de higiene domiciliar. Então, principalmente as pessoas que cuidam e manipulam de alimentos, quando não fazem a correta e a devida lavagem básica das mãos, onde poderá ali também transmitir por meio da manipulação de alimentos. Período de incubação dessa parasitose vai de 2 a 4 semanas, e vai variar aí entre alguns dias, alguns meses, e tem pacientes que eles são difíceis na questão da maturidade desse parasito dentro dele, que ele poderá demorar até mesmo alguns anos com o parasito incubado para poder manifestar a doença. Período de transmissibilidade, quando essa parasitose ela não é tratada, ela pode durar anos. Então, o paciente ele pode ficar aí anos e mais anos infectado, transmitindo também os cistos para o meio ambiente, e enquanto ele não tiver um tratamento eficaz, ele vai ser ali portador e transmissor dessa parasitose. Complicações: granulomas amebianos, que são pequenas lesões provocadas pelas amebas no intestino e no fígado. No fígado também, as amebas elas podem provocar abscessos, que são lesões purulentas, lesões com pus, com hiperemia e com também lesões que provocam a destruição dos hepatócitos na questão do fígado. E também temos a perfuração no intestino. Essas amebas, quando elas adquirem um certo grau de maturidade, sob a forma de trofozoito, poderão provocar perfuração a nível intestinal. O diagnóstico da amebíase é feito por meio do exame parasitológico de fezes, para que possa identificar tanto cistos como trofozoitos. Os exames parasitológicos ou colproscópicos, eles são muito realizados principalmente coletivamente nas ações da vigilância epidemiológica coletivas, onde a atenção básica passa distribuindo aqueles potinhos para que as famílias, os componentes do membro familiar possam fazer ali as dejeções e possa colher uma amostra de fezes para ser enviada ao laboratório e assim fazer esse diagnóstico. Nos casos graves de amebíase, como abscesso hepático, perfuração do intestino, o médico ele poderá solicitar uma ultrassonografia ou tomografia computadorizada para verificar ali a severidade dessas lesões hepáticas e intestinais. O tratamento ele é feito com antiamebianos. Então, o tratamento ele é feito com principalmente secnidazol, metronidazol, tinidazol, teclosan. São medicamentos de fácil administração, porque são administrados por via oral e que combatem muito bem as amebas ali a nível intestinal e também hepático. Mas existem outras formas de tratamento, como a aspiração do abscesso hepático, quando acontece essa complicação de haver esse abscesso. Então, o médico vai lá, faz uma aspiração ou uma punção desse abscesso. Também há drenagem cirúrgica nos casos graves, porque na maioria dos pacientes que desenvolvem perfuração do intestino por causa das amebas, esses pacientes vão precisar fazer uma drenagem do peritônio. O que é isso?
Esses pacientes, por causa da perfuração da ameba, provocam o acúmulo de muitos líquidos ali na cavidade abdominal. Esses líquidos, eles vão promover um aumento exagerado dessa cavidade abdominal, que a gente conhece popularmente como barriga d'água, e essa ascite, esse peritônio cheio de líquido, vai ter que ter ali uma intervenção cirúrgica para que possa ali o médico drenar todo esse líquido. E também faz parte do tratamento de paciente com ameba a hidratação e o equilíbrio hidroeletrolítico. É muito importante haver esse equilíbrio, essa hidratação, para que o paciente não curse com gravidade por causa da desidratação. Com relação às características epidemiológicas, estima-se que 10% da população mundial esteja infectada com amebas. Então, a cada 100 pessoas no mundo, 10 delas estão contaminadas ou infectadas, desenvolvendo a doença ou não. 50 milhões de casos invasivos ao ano, então casos graves com invasão do tecido hepático e intestinal. São cerca de 50 milhões todo ano. A prevalência ela é alta nos países em desenvolvimento e principalmente os países pobres, com baixa qualidade sanitária, esgotamento a céu aberto, todas aquelas condições precárias de higiene estão muito atreladas com essa patologia. A transmissibilidade é por 12 meses, então pacientes que têm formas infectantes da ameba podem continuar transmitindo por toda a sua vida, ou no máximo, ou até mesmo por 12 meses, quando esse paciente é submetido a um tratamento adequado. As condições ambientais influenciam muito na questão da prevenção para não mais haver essa transmissão das amebas, e as condições higiênicas, elas também influenciam principalmente em certas práticas sexuais e também nas manipulações de alimentos. O objetivo da vigilância epidemiológica na amebíase é diagnosticar os casos precocemente e tratar, porque diagnosticando e tratando, esses pacientes deixarão de eliminar no ambiente formas livres da amebíase. Nós temos aqui algumas imagens que mostram claramente essa realidade sanitária, crianças tendo contato com esgotamento a céu aberto, alimentos sendo contaminados e ingeridos pela falta de higiene e da proteção dos cuidados básicos de higiene. E aqui nós temos uma ameba de vida livre. Ela tem essa característica aqui, meio achatada, com alguns flagelos. Essa ameba ela poderá facilmente se locomover pelo ambiente e também dentro do hospedeiro. Essa não é uma doença de notificação compulsória. Ou seja, os casos de ameba não precisam ser notificados, não precisam ser comunicados às autoridades sanitárias. Ela recebe o código A06 no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. E com relação às medidas de controle e prevenção, existem as medidas de controle gerais, específicas, o isolamento e a desinfecção. As medidas de controle gerais são medidas de saneamento, educação em saúde e destino adequado das fezes. Infelizmente, em algumas comunidades, os dejetos do banheiro eles são depositados a céu aberto, como a gente viu na imagem aí anterior, tendo crianças, trabalhadores, pessoas da atividade agropecuária tendo contato com esses dejetos e aí acabando tendo a transmissão e desenvolvendo a doença da amebíase. Outra medida de controle é controle dos que manipulam os alimentos, então que a gente realmente possa orientar práticas seguras de manipulação dos alimentos. E as medidas específicas, lavagem das mãos, lavagem dos vegetais. Não adianta lavar os vegetais, frutas e verduras, sobretudo aquelas que a gente consome cruas, somente com água. É necessário uma solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, onde a gente recomenda uma colher de sopa do hipoclorito de sódio para cada litro de água ou numa bacia d'água, onde esses alimentos vão ficar
por imersão ali, descansando por 30 minutos na solução de hipoclorito. Isso vai matar todas, não somente a ameba, mas todas as formas de vida livre de parasitos, protegendo assim as nossas populações dessas parasitoses. Evitar práticas sexuais que favoreçam o contato oral fecal, ou se as pessoas não evitarem essas práticas, mas que pelo menos utilizem o preservativo, a camisinha, que a camisinha é um método de barreira que vai ali também prevenir a transmissão dessas amebas, no caso desses cistos amebianos. Realizar inquérito coproscópico quer dizer que deve-se haver estudos na população e exames em massa coletivos para que essa população possa colher a sua amostra de fezes e assim ser examinada. E realização dos serviços de preparos de alimento, fiscalização. Isso cabe à vigilância sanitária e epidemiológica fiscalizar, principalmente os estabelecimentos comerciais que manipulam e vendem alimentos, restaurantes, bares, feiras, churrascarias, serviços de self-service, de pronta entrega, de delivery. Então, cabe à vigilância sanitária ali investigar esses serviços para ver se eles estão manipulando os alimentos de forma correta. Quando se tem um paciente doente de amebíase, quando esse paciente está desenvolvendo as formas graves da doença e está internado, é recomendável precauções entéricas nesses pacientes, ou seja, que esse paciente fique isolado e as dejeções desse paciente, ou seja, as eliminações fecais, possam ser eliminadas de forma correta no sanitário e que possa haver ali higienização do sanitário logo em seguida as dejeções desse paciente, para que não haja uma transmissão, uma infecção cruzada para outros pacientes ali do leito da enfermaria. E a desinfecção ela deve ser concorrente com o destino adequado das fezes. Se esse paciente está de fraldas, por exemplo, fraldas geriátricas, se for um idoso ou se for uma criança com fralda, tem que haver também o destino adequado dessas fraldas na lixeira apropriada para o destino adequado dessas fezes.